Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite para quem está entrando nessa mensagem ao vivo. Esperando o YouTube notificar. A palavra de Deus, ela diz assim, vou fazer a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 2, no versículo 10. Nós estamos ao vivo, eu acho que o YouTube não notificou, mas de qualquer forma eu vou deixar o vídeo aqui no canal, disponível no canal, disponibilizar ele. Diz assim, 2 Reis 2, versículo 10. E disse, coisa difícil pedis, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. A palavra fala que Elias seria levado aos céus, seria arrebatado pelo Senhor, conduzido até a glória de Deus. Qual for a expressão melhor para ser utilizada, fato é que ele não estaria mais entre as pessoas normais, podemos dizer assim. E foi levado por um redemoinho. Mas antes que isso acontecesse, a palavra nos diz que ele prepara o profeta Eliseu. Prepara o seu moço Eliseu para que se tornasse o profeta em seu lugar. E Eliseu, ele tem um processo. O processo é feito, né? Eu até trouxe uma vez disso no canal, falando sobre as etapas, os lugares onde Elias conduziu Eliseu. Cada lugar tem um simbolismo, cada lugar fala de um momento no processo de Deus para nos preparar para algo muito maior. E aí, por último, Elias, ele vira e ele pergunta, olha, o que você quer que eu possa fazer por você? E Eliseu, ele olha para Elias, né, e ele diz assim, ó, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. Ele queria uma porção dobrada, uma porção de poder do Espírito Santo, uma porção de tudo aquilo que foi feito por intermédio do profeta Elias. Ele queria algo que fosse em dobro. E aí Elias, ele responde no versículo 10 que nós lemos, dizendo assim, coisa difícil tu me pediste. Se você me ver quando eu for tomado, assim vai ser feito. Porém, se você não me ver, não será feito. Irmãos, esse texto, ele é bem interessante porque, olha, para Elias dizer que era uma coisa difícil é porque realmente era difícil. Imagina só que esse profeta foi talvez o profeta de maior demonstração de poder do Antigo Testamento. Como eu falei algumas vezes, em inúmeras mensagens, quando ele falava, o céu se cerrava e havia fome seca sobre a terra. Ele falava, chovia. Deus demonstrou todo o seu poder por intermédio daquele homem, fazendo fogo cair do céu, fazendo com que até mesmo mortos fossem ressuscitados. Então, o poder de Deus através da vida, manifesto na vida de Elias, era algo tremendo. Mesmo quando aquela mulher se viu numa situação onde o seu filho tinha morrido, e ela pede a pede a Elias, Elias fala, olha, o que você quer que eu te faça? E ela vira para o homem de Deus, para Elias, e diz, olha, eu quero que meu filho volte à vida. E aquilo não parecia ser uma coisa difícil para ele. Mas quando o profeta Eliseu, quando o moço Eliseu, que ainda não era profeta, ele pede porção dobrada do espírito de Elias, ele pede porção dobrada sobre ele, a mesma unção que havia sobre Elias, na verdade o dobro da unção sobre ele. Elias, ele vira e fala, olha, coisa difícil me pedis. Mas eu observando a luta das pessoas, os desertos, as adversidades, eu reparo que as pessoas vão contando a sua história, a sua vida. Eu tenho meu deserto, eu tenho
né, as minhas provações, eu tenho as minhas adversidades, elas têm o seu grau de dificuldade. Mas quando eu vejo algumas histórias, nosso Deus, eu realmente falo assim, olha, eu não daria conta. Eu não daria conta. Tem história que cada um, né, sabe que o seu deserto é doloroso, tem sofrido, né, o deserto. Mas a gente tem uma tendência a achar que o nosso sofrimento é o pior que tem, né? Ninguém sofre como nós. Oh, Senhor, meu sofrimento é o maior do mundo. Mas quando nós temos Simon Call espiritual, a gente percebe que realmente existem pessoas que passam por experiência muito mais intensa, experiências muito mais profundas, né, de sofrimento muito mais prolongado, até mesmo a intensidade dele muito maior. A gente olha e a gente fala assim, realmente. Inúmeras vezes. Eu posso dizer para vocês que inúmeras vezes eu conversei com pessoas onde eu falei o que Elias disse. Coisa difícil isso aí. Olha, isso aí é coisa difícil. Mas eu já olhei para situações, para cenários em que eu falei, Senhor, só tu mesmo, porque isso aí, coisa difícil pediste. A pessoa está pedindo... esse milagre aí é uma coisa difícil que essa pessoa está pedindo. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Mas, meus irmãos, aquilo que é difícil para o homem, até impossível para o homem, nunca será nem difícil e nem impossível para Deus. Deus faz. Deus fez no caso de Eliseu. Ele pediu, talvez para Elias fosse algo difícil, mas haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não há nada que seja difícil para Deus. Quando para o homem não há possibilidade, quando olhamos e falamos, isso aí nem Deus dá jeito, né? A nossa incredulidade, olha o que chegamos a pensar, nem Deus dá jeito. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Deus dá jeito, sim. Nós somos muito céticos, muito incrédulos, né? Nós olhamos assim e falamos, olha, como isso? Talvez o nosso Deus, quando não temos uma experiência profunda, esse Deus, entre aspas, que não dá jeito, né? Nem Deus dá jeito, é quando nós não conhecemos Deus verdadeiramente, quando não conhecemos o poder de Deus que é ilimitado, o Deus que tem todo o poder, todo o domínio, que pode fazer todas as coisas. Eu conversava com um irmão que a situação dele para mim era mais impossível do mundo. Tem um testemunho dele no canal, Ulisses. Eu olhava a situação dele, ele me ligava chorando, eu falava, varão, fica firme, varão, fica firme, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar a vitória. Mas olha, no fundo, nem eu acreditava. Nem eu acreditava. O negócio estava encrespado. E Deus foi lá e deu a vitória. Aos 46 minutos do segundo tempo, um gol de cabeça lá no ângulo, no escanteio cobrado, Deus foi lá e deu a vitória. A situação dele era uma situação onde a esposa dele lá estava vivendo uma situação difícil lá com o cara. E ela ia casar no sábado e ela voltou para casa na sexta. Na sexta-feira. E tem o testemunho dele e dela, né? Do Ulisses e da Bruna no canal. E assim, eu falei, olha, eu mesmo pensava que Deus não ia dar jeito. Eu falava, Senhor, essa daí, ó, tu sabes, né? Igual pode esse vale de ossos secos voltar a tornar a ter vida? Tu sabes, Senhor Jeová, porque eu não sei de nada. Não é assim que a gente faz? Senhor, tu sabes, ó. Até hoje eu não entendi essa expressão de Ezequiel. Tu sabes se é que tu sabe todas as coisas mesmo, tu sabe porque eu não sei o que tu vai fazer. Mas tem hora que a gente fala, Senhor, tu sabes, né? Porque de mim, olha, é difícil. Deus vai lá e faz, irmãos, porque não tem nada que seja impossível para o Senhor. Não tem nada que seja difícil para Deus. Não tem cenário que Ele não possa mudar. Não tem situação que Ele não possa refazer. Não tem milagre que Ele não possa operar. Ele opera, Ele vai e faz, Ele vai e abre, Ele vai e desfaz o laço, Ele vai e restaura, opera um milagre que aos nossos olhos não dava mais para acontecer. Elias questionou. Ele disse, olha, questionou não, na verdade ele afirmou, coisa difícil pedis. Tem muitas coisas que talvez os irmãos hoje podem comentar comigo ou com uma outra pessoa. Eu não dou conta, irmãos, eu não dou conta, né? Imagina só, uma igreja às vezes ela tem no seu hall de membros em todo o Brasil 50 mil membros. Imagina só, eu não tenho condições. Primeiro, eu não sou pastor, e outra, que se eu fosse pastor, eu não sou pastor sem cajado de uma igreja sem placa. E que se eu fosse pastor, né? Eu acho que nenhum pastor daria condições Então não tem condições. Eu tenho o meu processo, não dou conta. Nem converso. Não converso mesmo. Poucos varões aí eu tenho conversado e tal, no privado. Né? Já se tornaram amigos, né?
direct lá no Instagram, mas é bem poucos mesmo. Eu converso com amigos, assim, a gente bate papo, eles brincam, ficam me encarnando e trocando experiências. Alguns me dão até conselhos sobre a questão do YouTube, outros dão conselhos muito bom, muito abençoados, assim, servos usados por Deus. Agora eu não dou conta. Agora, se fosse falar para mim, em alguns casos, né, eu ia olhar e ia falar como eu olhei desse menino. Eu ia falar assim, olha, coisa difícil pedir, porque essa situação aí, olha, isso aí, rapaz, difícil, hein? Né? Como diria o cético, nem Deus dá conta. Tá assim, ele dá conta sim. Deus faz. Se apegue à promessa. Deus faz. Agora, existe uma coisa. Coisa difícil pediste. E aí ele vem e ele usa uma palavrinha aqui, pequenininha. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não se fará. Se. Lembra de Josué? Josué estava com medo. E o Senhor vira para ele e fala, olha, esforça-te, tenha muito bom ânimo, porque eu serei contigo. Se. O mesmo se. Pode olhar lá no livro de Josué. No início do livro de Josué. Se guardares os meus mandamentos como Moisés guardou, ninguém te poderá resistir. Se. Existem certos milagres que são condicionais. Era necessário que Eliseu estivesse perto de Elias no momento crucial, no momento mais importante. Ele não podia estar longe. Deus requer que eu esteja por perto, que nós estejamos por perto no momento crucial, no momento mais importante, para que possamos receber aquilo ali, ó. Coisa difícil pedir. É difícil. Sim, é difícil. Ninguém disse que não seria difícil. Na verdade, o Senhor Jesus ele advertiu, falando que não seria fácil. No mundo tereis aflições. É difícil. Coisa difícil pedir. Mas o Senhor deu. Pode ser difícil, irmãos. Pode ser difícil aos olhos de qualquer pessoa, dos seus familiares, do seu pastor, aos olhos até mesmo do irmão aqui do canal, aos teus olhos, inclusive. Mas não é difícil no olhar de Deus. Não é difícil do ponto de vista divino. Não é difícil. Deus fará. Confia. Guarda essa palavra em seu coração. E Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.